Então, curvemos as nossas frontes e vamos falar com o nosso Deus. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai Celestial, te agradecemos por estarmos reunidos aqui em Teu nome, Senhor, para estudar a Tua palavra. Hoje vamos estudar o capítulo 10 de Daniel, que ilustra um grande conflito que existe no nosso meio. E pedimos a inspiração do Teu Santo Espírito, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra e colocar os ensinamentos em prática em nossas vidas. Pedimos que o Senhor use poderosamente o Toninho, que passará o estudo de hoje, e que o Seu mesmo Santo Espírito trabalhe também em nós que estamos ouvindo ao vivo e naqueles que vão ouvir gravado, Senhor. Proteja o Rodney e a Josi, que estão vindo de viagem, que o Senhor esteja com eles também. É tudo que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Ele está para baixo. Por isso. Projetar a tela aqui. Se estiver aparecendo aí, vocês me dão um toque, por favor. Apareceu aí o slide? Eu falei, mas o microfone está no mudo. Já apareceu, já. Estou vendo. Beleza, então. O tema do estudo de hoje, então, é Daniel no Rio Tigre. O que aconteceu? Daniel, ele teve uma visão quando ele estava aí no Rio Tigre, e ele teve uma visão que percorre o capítulo 10, 11 e 12. A gente vai começar a estudar isso hoje. Essa última visão que Daniel teve. Nessa visão, Daniel teve mais nuances do grande conflito. Ele começou a entender mais a história do grande conflito. E o clímax todo dessa visão, a principal imagem, a principal informação dessa visão é a segunda vinda de Jesus, quando vai acabar de uma vez por todas o grande conflito. E aí sim, só então de uma vez por todas vai acabar o mal e o bem vai existir eternamente. Então, a visão que a gente vai começar a estudar hoje é essa visão que envolve do capítulo 10 ao capítulo 12. Então já vamos começar lendo aqui Daniel 10, do 1 ao 3. Ô Éder, você não lê pra gente aí, fazendo um favor? Leio. Daniel 10, 1 ao 3? Do 1 ao 3. Tá, só um minutinho que eu tô pegando aqui. No ano terceiro, Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chamava Beltesazar. E a palavra é verdadeira, ele trata de uma guerra prolongada, e ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Então a gente percebe aí que Daniel teve uma palavra e essa palavra é verdadeira, ele teve uma visão. E essa visão envolvia uma guerra, em algumas versões da Bíblia diz que ela envolvia um grande conflito. Então a gente vai entender hoje qual foi o grande conflito que Daniel que Daniel viu nessa visão, que Daniel recebeu por visão. O que envolve esse grande conflito? A gente vai estudar hoje. Só que aqui já fala que Daniel ele ficou triste, ele pranteou durante 3 semanas e ele ficou tão triste que ele não conseguia nem comer. Ele não conseguiu comer, ele praticou um jejum ali, né? Tão aflito que ele ficou com essa visão. Então ele praticou jejum por 3 semanas. E a gente vai ver por que ele ficou tão aflito dessa forma. O que impressionou ele nessa visão. Se alguém quiser comentar a qualquer momento, pode me interromper aí, tá bom? Se a gente voltar um pouquinho, Daniel 9,
Vamos ler o verso 19 e o verso 23. Eu vou pedir para a Ana, se a Ana estiver aí com a gente, ler para a gente Daniel 9, verso 19. Assim. Capítulo 9, verso 19, pera, o quê? Isso. Se você tiver com Bíblia, tem no slide. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Beleza. Então aqui tem parte da oração que Daniel fez, né? Daniel ficou muito aflito quando ele teve essa visão no Rio Tigre, e ele praticou jejum, ele orava, e ele ficou tão aflito que veio o anjo Gabriel, que a gente sabe que é importantíssimo esse anjo, porque é o mesmo anjo que vem anunciar para Maria e para José o nascimento de Jesus. Então, na Bíblia, o anjo Gabriel ele só aparece em situações muito importantes. Então, o anjo Gabriel ele vem aqui explicar para Daniel qual é o significado dessa visão que ele teve. E aí o anjo ainda comenta ali que ele veio porque Daniel é muito amado. Então, Daniel, um profeta de Deus, né? Ele recebe o amor de Deus de tal maneira que Deus envia o próprio anjo Gabriel para explicar essa visão que Daniel teve e acalmar Daniel, explicar que todo o grande conflito que ele teve, que ele viu nessa visão, que ia ter um fim na segunda volta de Jesus. Então, o anjo Gabriel veio confortar Daniel e dar a explicação da visão para Daniel. O anjo disse que a oração de Daniel foi atendida quando ele começou a orar. Mas por que que ela não foi respondida tão rapidamente? Porque a gente viu ali que ele ficou 3 semanas chorando. Ele ficou 3 semanas em prantos, praticando jejum e orando para que Deus praticasse a misericórdia com o povo. Ele estava arrependido dos pecados, ele sabia que o povo tinha pecado, por isso que o povo de Deus ficou exilado na Babilônia. Então Daniel orou para que essas promessas de Deus, a libertação da Babilônia, fossem cumpridas. Então vamos ver por que que essa oração não foi prontamente respondida. Se o anjo tentou responder ela rapidamente, mas demorou 3 semanas para receber essa resposta. Então vamos ler agora Daniel 10. Vou pedir para o Marlon ler. Daniel 10, verso 12 e 13. Pode ler? Pode. Ó. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o princípio, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, o anjo Gabriel explica para Daniel que ele atendeu a oração dele assim que ele começou a falar, mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu o anjo por 21 dias. O príncipe do reino da Pérsia,
que no caso é Ciro, a gente lembra que a gente estudou que quando a Medo-Pérsia derrubou a Babilônia, Dario era o representante da Medo e Ciro era o representante da Pérsia. Então Ciro resistiu do anjo vir falar com Daniel. A gente vai entender aqui nesse estudo que o próprio Satanás ele interferiu para que não fosse feita a vontade de Deus. Ele interferiu na vida de Ciro para que Ciro não expedisse o decreto que libertava o povo de Babilônia. Por isso que o anjo ficou, ele foi barrado, resistido por 21 dias, porque o anjo enfrentou um conflito com anjos de Satanás. O anjo Gabriel enfrentou esse conflito. Tanto que ele não conseguiu vencer esse anjo de Satanás por 21 dias. Só que ali, no verso 13, comenta que Miguel, o primeiro príncipe, o primeiro na sua importância, ele veio ajudar o anjo Gabriel. E ele obteve vitória. Só quando Miguel veio nessa terra combater esse combate, foi que o anjo Gabriel conseguiu vencer. Então a gente vai entender quem que é o anjo Miguel. Para a gente conseguir entender só por que foi Miguel que conseguiu vencer. Por que o anjo Gabriel sozinho não conseguiu vencer, sendo que a gente sabe que anjos são muito mais poderosos do que homens. Então vamos entender por que teve que vir Miguel para resolver essa luta, para ganhar essa luta. Vamos ler 1 Tessalonicenses. Eu vou pedir para a Lid ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Para a gente entender quem que é Miguel. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quem que é o arcanjo que tem o poder de ressuscitar os salvos na volta de Jesus? É o próprio Jesus. E aí a gente vai entender isso lá em Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, né? Judas, verso 9. Cauê, você lê pra gente? Leio sim, Toninho. Só achar aqui. Judas é lá pertinho de Apocalipse, né? Tá no final da Bíblia. Página só, aqui. 1:9, né? Verso 9. Isso. Diz assim: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Então a gente leu em Daniel 10 que ele fala que é Miguel. A gente viu em 1 Tessalonicenses que fala do arcanjo que tem poder para ressuscitar os seres humanos salvos. E aqui em Judas fala que é o arcanjo Miguel. São todas a mesma pessoa. Miguel é um nome para Jesus Cristo, porque é ele que tem o poder de ressuscitar salvos, ressuscitar pessoas. A gente acompanha isso nos evangelhos, que Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou várias pessoas. Então, aqui fala que é o arcanjo. Na escala, na hierarquia de anjos, só existe um arcanjo, que é Miguel, é Jesus. Porque o arcanjo é que dá ordem para todas as outras classes de anjos. Então, na classificação de anjos, só existe um arcanjo, que é Jesus, com o nome de Miguel. Miguel também é usado em Jesus quando tem uma batalha, uma guerra, um conflito. Então, Miguel é o nome de guerra de Jesus. Por isso que em Daniel ele fala que Miguel veio combater com o príncipe do reino da Pérsia. Porque Miguel é o nome de guerra para Jesus. Então, aqui em Judas 9, quando Jesus foi ressuscitar Moisés, aqui comenta, né, que o diabo, ele brigou pelo corpo, ele não queria que Moisés fosse ressuscitado. Mas Miguel, com a sua palavra, com o seu poder, ele disse: o Senhor te repreenda, porque
Miguel, ele aceitou a salvação de Moisés. Moisés morreu crendo na vinda de Jesus. Por isso que Miguel teve a prerrogativa de ressuscitar Moisés. Então aqui ele só afastou o diabo dizendo: o Senhor te repreenda. Então quando Miguel vem para brigar, não tem nem briga, né? Porque ele só uma palavra já basta: o Senhor te repreenda. E aí Satanás não tem o que fazer mais. Tão poderoso que é Jesus, que é Miguel, né? Ô, Toninho, Oi. queria fazer um comentário aí também. É que o nome Miguel também significa quem é como Deus, né? Ele é uma afronta direto. Toda vez que Jesus Cristo, igual você falou certo aí, que ele afronta o próprio inimigo diretamente ali, é uma afronta também, né, de Jesus, falando quem é como Deus? Ninguém é como Deus, né? A gente sabe. Então, toda vez que ele afronta diretamente o adversário aí, Satanás, é um nome de afronta, né? E em Josué também fala assim que o próprio Josué ali, ele prestou adoração ao anjo. Toda vez que aparece anjo na Bíblia, o anjo do Senhor, Miguel, o primeiro dos anjos, está se referindo a Jesus Cristo mesmo. Tá? Então, é só uma colocação aí para a gente fortalecer o estudo. Exatamente, é isso aí mesmo. Muito bom a participação. Ô, Toninho, Então, o significado, só Toninho. para falar uma coisa, o significado Toninho, da palavra. Oi, pode falar. Desculpa interromper aí, mas complementando o que o Marlon falou, né? E ele explicou sobre a palavra Miguel. E a explicação da palavra arcanjo, o prefixo arque significa superior ou chefe. Então, arcanjo é chefe dos anjos, né? Só existe um chefe. Exatamente. E o próprio significado do nome, né, que o Marlon comentou, o nome Miguel significa literalmente quem é como Deus. É uma pergunta, né? E a própria pergunta, a resposta não precisa nem ter resposta, né? A resposta já é clara. Ninguém é como Deus. Somente Jesus, porque Jesus é Deus. Então é a afronta direta a Satanás, que quis se colocar no lugar de Deus. Mas ele não é Deus, ele não tem esse poder, não tem essa prerrogativa de se colocar no lugar de Deus. Então, o próprio significado literal do nome Miguel é esse nome de batalha, esse nome que ninguém é como Deus. Quando ele vem para resolver, né, Toninho? Ele não vem para batalhar, porque Deus não precisa batalhar. Quando, Basta quando, a sua ordem. quando o Miguel resolve entrar na guerra, não tem guerra, né? Ele já ganha com a sua palavra. Amém. Ô, Toninho, Oi? eu sempre gosto de comentar também que esse estudo aí, a gente vê uma visão aí do capítulo de 10 de Daniel até o capítulo 12, bem explanada do grande conflito, né, entre o bem e o mal. Então, quando a gente vai lá para Gênesis, a gente vê a Trindade ali criando tudo, Jesus, o arquiteto da criação, né? E o pastor Robson Aleixo, ele falou uma coisa que eu guardei comigo isso, cara. Ele falou assim, ó, ali, quando nos 1000 anos de paz, né, no milênio, a Terra vai ficar sem forma e vazia. E aí, o que acontece? Também é uma afronta a Satanás, porque ele sempre quis tomar o lugar do Criador no conflito no grande conflito sobre adoração, né? Então ele vai ter 1000 anos para tentar criar alguma coisa e não vai conseguir. Então esse nome Miguel, ele faz muito sentido, porque ele fala, ó, quem é como Deus? Ninguém é como Deus, ninguém consegue criar como Deus, né? Então a gente vê ali quando ele simbolicamente vai ficar preso ali, né? Literalmente sem tentar ninguém, ele vai ter 1000 anos para tentar criar alguma coisa. Então não só ele foi derrotado na cruz, mas quando a gente vê a derrota ali simbólica dele, ele não vai conseguir tentar, ele não vai conseguir criar, então ninguém é como Deus. Exatamente. Muito boa essa explicação, muito boa essa analogia. Porque Satanás, por mais poderoso que seja, ele não tem o dom da criação, né? Ele não é criador, somente Deus é criador. Então, somente Deus tem o poder de criar pela sua palavra. Então, os 1000 anos que Satanás vai ficar preso aqui nessa terra, a terra vai ficar novamente sem forma e vazia, vai voltar ao que era antes do Éden. Então, muito, muito boa mesmo essa colocação. Então, aqui em Daniel 10, a partir do 10, né, que a gente está começando a estudar hoje, Daniel tem uma visão mais clara desse grande conflito. O que é esse grande conflito? Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor.
Lá em Jó, se a gente estudar o livro de Jó, a gente vai ler que ocorre uma reunião celestial e Satanás aparece como representante na Terra. Ali, Satanás começa a acusar Deus de praticar favores para Jó, para mimar Jó. Satanás acusa que Jó só segue Deus porque Deus dá tudo na vida dele, dá riquezas, dá bens, dá uma família grande. Então, esse grande conflito envolve a acusação de Satanás de que Deus ele não é tão todo poderoso assim, que Deus tem pessoas que seguem Deus por interesse. E aí Jó é a testemunha que Deus mostra que ele segue Deus porque ele ama Deus. Porque depois que Satanás é permitido por Deus de tirar tudo que Jó tem, de tirar a vida dos filhos de Jó, colocar doenças sobre Jó, colocar doenças de pele. Ali em Jó fala que Jó coçava a sua pele com cacos de vidro, de tanto que doía, tanto que coçava. Jó teve momentos ali que ele tinha tudo para negar Deus, mas ele não negou Deus porque Jó amava Deus. Então ali é um exemplo que foi mostrado que o povo de Deus sempre tem o povo remanescente de Deus durante toda a história dessa terra. Então ali foi mostrado que Jó ele seguia Deus, ele tinha amor por Deus simplesmente por amar a Deus. Ele não tinha interesse nenhum nos bens que Deus dava para Jó, né? Então é um exemplo para a gente seguir também, né? Que hoje em dia muitas religiões pregam que a gente não, depois uma vez convertidos, a gente não vai ter mais conflito, a gente vai ter só bênçãos na nossa vida. E entendendo essa história do grande conflito aqui de Daniel, a gente percebe que não é bem assim, né? Apesar de Daniel ser um profeta de Deus, ser uma pessoa muito amada por Deus, ele teve conflitos, ele ficou preso em Babilônia 70 anos, então ele teve ali tribulações, né? Ele foi jogado na cova dos leões por seguir esse Deus, então ele teve tribulações, mas ele não abandonou Deus. Pode falar com ele. Não, é que a Norma tinha levantado a mão. Eu acho que ela quer comentar alguma coisa, ela ou o Marcelo. É que eu não estou vendo a tela do Skype, mas Não, pode foi sem querer. Ah, então tá. É que quem tá projetando não vê a tela, falei, deixa eu avisar o Toninho aqui. dá um grito aí que eu não estou vendo. Então, tá projetando a tela porque eu não estou conseguindo ver. A tela tá projetada. Eu também não vejo, não, viu? Eu não estou Eu também não vejo. celular. Pode ser que esteja no celular, então. Vocês não estão vendo eu tô pelo celular também. Ainda não tá aparecendo, não. Ah, então Tem clicando em cima do meu nome, aparece? Deixa eu ver aqui. Pra mim tá aparecendo normal, tô pelo celular. Vai ver alguma configuração aqui no celular meu. Slide 2, poderes em conflito, Daniel 10. O meu não foi, não. Mas não tem problema, não. Eu tô acompanhando aqui. Então, beleza. Vamos seguir aqui, então. Então, essa visão que Daniel teve, quando ele escreveu ali o capítulo 10, era mais ou menos no ano 536 a.C. Só que Ciro tinha derrotado Babilônia no ano de 539. Então aí se passou uns 3 anos que Daniel começou a ficar angustiado, porque o povo ainda estava preso em Babilônia. Tinha mudado ali para o reino da Medo-Pérsia, mas o povo ainda era mantido exilado, era mantido como escravo, o povo de Deus. Então Daniel começou a ficar angustiado. Só que ali em Daniel 9 tem uma informação interessante. Vamos abrir lá Daniel 9 de novo? Eu vou pedir para a Marisol ler. Deixa eu ver o verso aqui. Daniel 9. Lê pra gente, Marisol, o verso 1 e o 2. Tá. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus,
No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, no primeiro ano de Dario, né, que era o príncipe da Pérsia, que fala aqui no verso 1, Daniel entendeu pelos livros, que livros são esses? Livros da Bíblia, livros do Antigo Testamento. Ele fala que é do profeta Jeremias. Ele entendeu que essas assolações de Jerusalém, o povo mantido como escravo em outro país, ele duraria 70 anos. Ele entendeu, estudando as profecias de Jeremias, que esse exílio babilônico duraria 70 anos. Por isso que Daniel começou a ficar aflito, que ele viu cumprindo, chegando no fim, o cumprimento desses 70 anos, e ele esperava que acontecesse logo. Ele ansiava por essa libertação do povo. Então vamos abrir o verso que ele estudou, Jeremias, capítulo 25, verso 11. Você lê para a gente, Éder? Jeremias 25, 11. Esse é o verso que Daniel estudou para entender que esse exílio babilônico tinha sido profetizado por Deus e tinha sido profetizado que duraria exatamente 70 anos. Então lê para a gente lá, Éder, Jeremias 25, 11. Tá, pode ler? Pode. E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. E foi exatamente o que aconteceu na história. O povo de Deus foi levado como escravo no ano 605 a.C. E esse exílio durou até o ano 535, 536 ali mais ou menos. Então Daniel entendeu a exatidão dessa profecia, que o tempo, esses 70 anos de escravidão que o povo de Deus tinha sido submetido, ele estava chegando no fim. Já estava ali por volta do ano 539, 538, quando Daniel começou a orar por essa libertação. E ele entendeu, estudando Jeremias, esse mesmo livro de Jeremias que a gente tem na nossa Bíblia hoje, ele entendeu por esse verso que esse exílio babilônico demoraria 70 anos, porque isso foi profetizado por Deus. E aí então que Daniel começa a ficar angustiado, começa a ter essa aflição, porque ele queria o cumprimento dessa profecia, ele orava para Deus, a esperança dele era que se cumprisse essa profecia de 70 anos de escravidão. E aí sim o povo poderia voltar para Jerusalém. E qual que era a esperança de voltar para Jerusalém? Era reconstruir o santuário que tinha sido destruído com a invasão de Nabucodonosor em Jerusalém. Então, aqui que a gente viu no ano de 605, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o santuário, destruiu o templo e levou o povo como escravo. E o santuário para o povo antes de Jesus era essencial, porque a vida do povo era centralizada no santuário. O santuário é o evangelho em símbolos antes de Jesus. Hoje a gente tem os evangelhos, a gente sabe toda a trajetória de Jesus, a gente conhece pela Bíblia, mas antes de Cristo, todo o plano da salvação era explicado por símbolos no santuário. Então tudo o que acontecia, todas as cerimônias religiosas que aconteciam no santuário, apontavam para que Jesus viria nessa terra resolver de uma vez por todas o problema do pecado. Então o santuário era essencial na vida do povo de Deus antes de Cristo. Por isso que a esperança da libertação do povo de Deus, para Daniel e para todo mundo, na verdade, todo o povo de Deus, a esperança dessa libertação era de voltar para Jerusalém, reconstruir o templo e praticar novamente os sacrifícios, porque apontava para o sacrifício que Jesus ia fazer na cruz. Então, quando João Batista encontra lá com Jesus e fala que esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali, quando ele falou isso, todo mundo entendeu que ele estava falando do santuário. Ele estava falando que todos os sacrifícios de animais, todos os sacrifícios de cordeiros que aconteciam no santuário antes de Jesus, estava se cumprindo em Jesus. E Jesus era o Filho de Deus que ia derramar o sangue perfeito, o sangue mais valoroso que existe, ele ia derramar em favor do pecador. E aí então ia se cumprir o plano da salvação. Os pecadores, todos nós, né, toda a humanidade,
eles teriam acesso novamente a Deus, teriam a recompensa da vida eterna pelo sacrifício de Jesus. Então, algumas informações aqui que eu anotei é que o povo de Deus tinham várias festas, várias cerimônias, vários rituais sacrificais que aconteciam nesse santuário. E o povo de Deus passava 91 dias do ano, então de 365 dias, o povo passava 91 dias no santuário, praticando esses rituais, praticando as festas que aconteciam no santuário. Eles passavam 91 dias do ano, ou seja, bastante coisa eles passavam no santuário, esperando a vinda do Messias. Para vocês terem ideia, no Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros que Moisés escreveu, contém 40 capítulos só sobre o santuário. Fora o Pentateuco, no Antigo Testamento, tem mais 40 capítulos que diz exatamente o que o santuário representa. Todo o sistema de sacrifícios, todas as cerimônias, todas as festas que apontavam para o Messias, apontavam para o Salvador. Ele também, ali o santuário, ele empregava 36 mil pessoas, chegou a empregar, dar trabalho para 36 mil pessoas. Ali os levitas, né, trabalhavam bastante, que eram os responsáveis pelas cerimônias, pelos rituais. Então ele empregava o santuário 36 mil pessoas. Então o santuário era central na vida do povo de Deus. Então eles esperavam, aguardavam, tinham a esperança dessa libertação para poder novamente reconstruir o santuário, porque eles sabiam, eles tinham a convicção que todos esses sacrifícios apontavam para o Cordeiro de Deus, apontavam para o Messias. Tudo se cumpriu em Jesus. Em Ageu tem uma profecia, eu vou pedir para a Ana ler para a gente. Ageu está um pouquinho depois de Daniel, é um livro pequenininho, é difícil de achar, mas Vou achar aqui. Acha aí, fazendo um favor. Fica quase em Mateus, antes de Zacarias e Malaquias. Ageu 2. Vamos ler o verso antes de ler o 7. Lê pra gente 2, verso 3. É antes de Zacarias? Um antes. Passei, agora eu chego. Ageu 2. 3. Fazendo favor. Ageu 2:3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Então, o que Ageu está falando aqui? Ele está falando da segunda casa, o segundo santuário que o povo de Deus ia construir, porque o primeiro foi destruído por Nabucodonosor, na invasão de Jerusalém. Então, com a libertação do povo, vinha essa promessa de reconstruir o templo, reconstruir o santuário para praticar novamente os sacrifícios. Mas o templo que Nabucodonosor destruiu foi o templo de Salomão, que a Bíblia comenta. Era um templo que ele era grandioso. Salomão era muito rico, né? Ele construiu um templo majestoso, um templo grande para adorar a Deus. E aqui ele comenta que o povo, ele via esse segundo templo como nada aos vossos olhos. Ele fala assim. O povo não via a glória que tinha no templo de Salomão nesse segundo templo, porque o povo não tinha mais esse dinheiro que Salomão tinha. Então o povo não ia conseguir construir um templo à altura do templo de Salomão. Seria mais simples, porque o povo não tinha tantos recursos assim. Mas ele diz assim, agora lê para a gente o verso 7 até o verso 9. 7, 8, 9, fazendo favor, Ana. Sim. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos.
A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que Ageu fala aqui no verso 9? Apesar do povo não estar esperando nessa segunda casa, nesse segundo templo, uma grande glória, a glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira. Por que Ageu faz essa profecia? De que a segunda casa, apesar de ter poucos recursos, apesar de ser bem mais simples do que o templo de Salomão, por que a glória seria maior do que a da primeira? Eu achei aqui uma versão na Bíblia que é a Almeida Revista e Corrigida. Em Ageu 2,7, ela fala assim: E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que acontece? Qual foi a profecia aqui de Ageu? O próprio Jesus, o desejado de todas as nações, ele pisaria nessa segunda casa, nesse segundo templo. Por isso que a glória dessa segunda casa seria muito maior do que a da primeira, porque o próprio Messias, o próprio Cristo, ele entraria nesse templo. E essa profecia se cumpriu quando Jesus veio na Terra e ele entrava no templo para ensinar. Então, essa profecia se cumpriu em Jesus, porque o desejado de todas as nações, como essa versão aqui fala, ele encheu a segunda casa de glória. Por isso que a glória da segunda casa foi muito maior do que a primeira. Apesar de ser muito mais humilde em estrutura, o próprio Jesus entrou naquele templo, em carne e osso. Então, olha que bonita, né, essa profecia de Ageu. Deixa eu voltar aqui para o slide. E aí, Paulo, em Gálatas, vai falar uma coisa interessante também. Vou pedir para o Marlon ler. Você lê para a gente, Marlon? Gálatas, capítulo 4, verso 4. Paulo vai comentar do cumprimento dessa profecia que a gente leu em Ageu. Pode ler, Tony? Pode ler. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Até aí, 4:4, né? Uhum. Então, na plenitude do tempo, né, no cumprimento das profecias, da profecia que a gente estudou das 2.300 tardes e manhãs, apontava o tempo exato que Jesus viria nessa terra. Então, aqui Paulo fala na plenitude do tempo, no cumprimento profético de todas as profecias de Daniel que apontavam para Jesus, Deus enviou o seu Filho. Então, tudo isso se cumpriu porque Jesus veio nessa terra e se cumpriu também Ageu, porque ele entrou no templo e encheu o templo de glória com a sua presença. E aí se cumpriu todas essas profecias da segunda casa, do segundo templo, ter maior glória do que o primeiro. E aí a gente sabe a história que quando Jesus morre, o véu se rasga, o véu do santuário se rasga de alto até embaixo, indicando que não era mais necessário todos esses símbolos que apontavam no santuário, todos esses sacrifícios que apontavam para Jesus, porque Jesus cumpriu ali tudo que estava profetizado, que ele viria cumprir, que ele iria salvar a humanidade. Todos esses sacrifícios que apontavam para ele estava se cumprindo ali quando Jesus morreu, por isso que o véu se rasgou, indicando ali que essas cerimônias, esses rituais e sacrifícios, eles não eram mais necessários. Outra coisa interessante também é que Jesus profetizou que apesar daquele templo Jesus entrar naquele templo, aquele templo ele seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. Então Jesus profetizou que nunca mais teria um santuário, nunca mais o povo judeu teria um templo para adorar a Deus. Isso foi cumprido porque até hoje não existe templo, nem vai existir, porque Jesus profetizou que não ficaria pedra sobre pedra. Mas se a gente não tem mais santuário para adorar, ainda existe um santuário. A gente vai ler 1 Coríntios. Então, apesar de não existir mais o templo físico, ainda existe um santuário nos nossos dias, que está em 1 Coríntios, capítulo 6. Acho que é a vez da Lídia ler.
Você lê para a gente, de 1 Coríntios 6, verso 19 e 20. Leio sim. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, hoje em dia não existe mais o templo físico, o santuário físico para adoração. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana ali, ele comentou com ela que os verdadeiros adoradores seriam adoradores que adorariam em espírito e em verdade, porque ele sabia que a partir da destruição do templo de Jerusalém no ano 70, não existiria mais um novo templo, um novo santuário. Não era mais necessário, porque tudo que apontava o santuário no Antigo Testamento foi cumprido em Jesus. Mas depois do sacrifício de Jesus, o nosso próprio corpo é esse santuário. Jesus habita em nós. Isso se cumpriu em Pentecoste, porque Deus enviou o Espírito Santo para habitar no meio do povo, para habitar dentro do povo. Por isso que hoje em dia, depois de Jesus ressuscitar, nós mesmos somos esse santuário. Então que a gente possa, como diz ali 1 Coríntios, né? A gente glorificar Deus através do nosso corpo. Tudo que a gente faz, todas as nossas ações, seja na igreja, seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal, tudo, Paulo fala também, né? Em tudo em tudo glorifiquem a Deus, né? Seja no comer, seja no beber, em qualquer outra coisa, tudo seja para a honra e glória de Deus. Então, o santuário de Deus, hoje nos nossos tempos, é o nosso próprio corpo. Então, que a gente possa refletir sobre a história de Daniel, sobre a história de Jó, refletir mais sobre esse grande conflito, porque a nossa vida, as nossas atitudes aqui nessa terra, elas estão sendo vistas pelo universo inteiro, estão sendo vistas por anjos não caídos. E tudo o que a gente faz para glorificar a Deus é exaltado o nome de Deus, né? Então, que a gente possa refletir sobre Daniel, sobre Jó e cumprir essa profecia, né? Fazendo do nosso próprio corpo o santuário de Deus e honrando, mostrando que a gente segue a Deus pelas nossas atitudes, pelo nosso falar, pelo nosso agir em tudo na nossa vida. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para a gente hoje, para mim também, que eu possa refletir mais o Espírito de Deus, né? Através da minha atitude, através do meu dia a dia, como eu disse, no trabalho, no seu agir. O cristão santificado, ele demonstra que ele segue a Deus. As pessoas notam alguma coisa diferente naquela pessoa, porque ela está demonstrando, ela está separando o corpo dela para ser santuário de Deus, mostrando nas suas atitudes, no seu falar, no seu comportamento, que ele segue esse Deus maravilhoso que pagou o preço, que apontava desde a criação, desde que Adão e Eva caíram, tinha essa promessa de que Jesus viria resolver o problema que o homem caiu. Então, que a gente possa refletir mais na nossa vida o caráter de Deus, assim como fez Daniel, assim como fez Jó, assim como fez Paulo, assim como fez tantos outros relatos que a gente tem na Bíblia, né? Então, eu deixo aberto aí se alguém quiser comentar mais alguma coisa, essa é a mensagem que eu queria passar. Amém. Tony, é muito lindo, né, o que você falou aí, porque quando a gente lê lá 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, né, igual o pessoal leu aí, a gente vê que a gente foi comprado, né, pelo sangue de Cristo. Então, assim, nós não somos de vós mesmos, né? O Cristo, ele pagou todo o preço. E como que ele pagou todo o preço sem ter culpa de nada? Então, assim, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sem mácula, sem pecado nenhum, né? Então, ele pagou o preço, todo aquelas coisas que tinham que recair sobre nós, recaiu sobre ele. Então, é uma forma não só de aceitar Cristo como nosso Salvador, quando nós cuidamos do nosso corpo, igual você falou muito bem, do nosso caráter, do nosso agir como cristão com as outras pessoas, nós estamos aceitando Cristo como nosso Senhor também. Então, o senhorio de Cristo, a gente aceita o senhorio de Cristo quando a gente reflete o próprio caráter dele em nossas vidas, passando a fazer
aquele processo de santificação, quando a gente chega mais próximo de Cristo, quando a gente se entrega para Ele, para que o Espírito Santo habite em nós, como santuário de Deus, né, como morada do Espírito, nosso corpo, que nós possamos refletir esse Deus maravilhoso que nos salvou do pecado, né, e Ele não tendo culpa de nada. Isso que é o mais impressionante, isso que a gente vê o amor incondicional de Cristo por cada filho nessa atitude maravilhosa que Deus teve na cruz por nós, né? Então, que nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor, tentando segui-lo, tentando refletir o seu próprio caráter em nós, com as outras pessoas. A vida de santificação não é uma vida perfeita, né? Amém. Todos temos erros, caímos em tentações, mas a vida de santificação é procurar dia a dia melhorar, né? Dia a dia ser mais parecido com Jesus, né? É isso que a gente enfatiza nesse estudo. Ninguém é perfeito, ninguém vai ser até a volta de Jesus, até a gente ter o corpo glorificado. Mas, enquanto isso, a gente tem uma vida para praticar a santificação. Dia a dia procurar refletir o caráter de Jesus, né? O nosso grande exemplo. Ô, Toninho, tudo que foi explicado e também o que foi comentado, né, pelos demais irmãos aqui, já ficou muito claro, né? Nem precisaria comentar mais nada. Mas só queria trazer para o estudo também que foi falado desde o começo, que nós vivemos num grande conflito, né? Então, se somos cristãos e temos provas, isso é normal, irmãos. Isso faz parte da nossa vida aqui nessa terra, né? E as provas servem para aumentar a nossa fé e servem também para a gente entender que o mal é mal de verdade. Um dia o anjo de Deus escolheu o mal, se tornou Satanás, e pregou que o mal seria uma coisa boa no céu. E 1/3 dos anjos acreditaram nisso. Inclusive Adão e Eva acreditaram nisso quando pecaram. Mas eles não tinham vivido o mal. Agora eu, vocês, todos nós já vivemos o mal. Nós sabemos o tanto que o mal é horrível, é péssimo. E quando Jesus vier buscar o seu povo aqui, nessa terra, todos que chegarem lá no céu já terão sentido na pele o que é o mal. Então nós precisamos, e uma vez sentido o que é o mal, e não só ouvido uma campanha, como Satanás pregou no céu, nunca mais em toda a eternidade nenhum ser humano vai escolher o mal. É por isso que a eternidade vai ser perfeita pelos séculos dos séculos eternamente. Porque todo mundo que estiver lá já viveu o mal e estará vivendo lá 100% bem. Fica muito fácil tomar uma decisão quando você experimenta os dois lados. Exatamente. Agora, só para fechar o raciocínio, né? Ainda que o cristão tenha a prova, eu posso te garantir que o que não é cristão, que não se entregou a sua vida a Deus, tem mais provas ainda. Muito mais. Muito mais. Então, não fique com medo de se entregar a Deus. Fique com medo de não se entregar. Porque quando a gente não se entrega, a gente está por conta e risco. Quando a gente se entrega a Deus, o próprio Jesus entra com a gente na fornalha. Amém. E a gente, diferente daqueles que não creem, tem essa bendita esperança, né? Essa bendita esperança que Jesus vai voltar e resolver de uma vez por todas, né? Quem não acredita em Deus é mais aflito ainda, né? Porque não tem essa visão, essa certeza de que Jesus vai voltar para resolver. Mais algum comentário? Ou podemos encerrar? Fazer uma oração. Encerrar? Querem fechar os olhos? Querido Deus, obrigado por mais esse estudo. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelo Santo Sábado que o Senhor nos deu. E possamos meditar sobre esse estudo, refletir sobre a vida de Daniel, sobre a vida de Jó, que apesar das dificuldades, eles mantiveram a fé, eles não caíram, e eles aguardam na sepultura
a volta de Jesus, e eles serão ressuscitados no último dia. Que a gente também possa viver com essa certeza, com essa fé, que apesar das nossas tribulações, dos nossos problemas que a gente enfrenta aqui nessa vida, que a gente se santifique com a ajuda do Espírito Santo, que a gente possa a cada dia procurar seguir o exemplo de Jesus e aguardar a sua volta. Esteja também com as pessoas que não puderam assistir, dê a sua bênção também sobre eles. Esteja também com os nossos familiares, nossos amigos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Show Obrigado. de bola. Amém. Amém, pessoal.